Primeiro ano do ensino médio, estamos entre as páginas 56 a 78. É isso mesmo? 56 a 78? 56 a 78. Uma vez mais, aquela revisãozinha bem rapidinha sobre o Brasil República, o Brasil republicano, a primeira fase da nossa república. Será a nossa república uma república das bananas? Uma república bananeira? Como muitos autores diziam, que é uma república do faz de conta, é uma república como essas repúblicas da América Latina, em que essas ideias da impessoalidade, do bom governo, do discurso das instituições, é apenas uma fachada, uma maquiagem, um faz de conta. Bom, fato é que a monarquia acabou em 15 de novembro de 1889 e daí vem a nossa república. Essa república, como nós dissemos, é uma forma de governo típica da contemporaneidade que traz um conceito mais amplo sobre a cidadania, sobre o corpo dos cidadãos, os direitos individuais, os direitos de manifestação, as instituições republicanas, que são instituições para o povo e pelo povo, a separação entre os poderes, a legitimidade de cada um dos poderes que constitui uma república, etc, etc, etc. E ao longo da nossa república nós tivemos várias constituições, como nós veremos na sequência das próximas semanas. Então nessa semana 4, nossa proposta é fazer um mapa mental desse período da Primeira República ou República Velha, junto com os movimentos que aconteciam no restante do mundo. Então, movimentos muito importantes. O desenvolvimento industrial, do capitalismo industrial, o avanço do capitalismo industrial, que tem um momento importante na Primeira Guerra Mundial. A Revolução Russa de 1917, quando esses ideais, a Rússia se torna o primeiro Estado socialista da história. Então nós já tínhamos ali um desenho, por um lado, o avanço do capitalismo industrial e, juntamente a esse avanço, o número cada vez maior de trabalhadores urbanos e operariados, que também se organizam em movimentos de esquerda. Então nós temos movimentos de direita, movimentos de esquerda, e aqui no Brasil nós vivendo toda essa situação da mudança de uma sociedade agrária, rural, para uma sociedade urbanizada, a mudança de trabalhadores do campo para um perfil mais urbano dos trabalhadores, um operariado que surge em São Paulo, sobretudo, mas em outras cidades começa a ter um peso importante também, Porto Alegre, Rio de Janeiro. A busca por direitos, por exemplo, o trabalhismo que nós veremos na década de 30, ele previa a institucionalização dos direitos dos trabalhadores, o salário mínimo, o direito a férias, direito a seguro-desemprego, direito à aposentadoria. São vários desses movimentos que estão clamando pela inclusão institucional. Nem todos eram cidadãos, todos querem ser cidadãos e com justiça querem ser cidadãos. Como isso vai ser feito? Quem vai promover? Outro debate importante, o setor privado e o setor público. Na década de 30, nós vamos ver que o fim da nossa república, essa república que nós estamos estudando, vai levar a uma concentração dos poderes nas mãos do Estado. O Estado vai centralizar novamente. Então o que a gente estudou um pouco ao longo dessa República Velha? Uma descentralização do poder. O federalismo. Então essas autoridades regionais tinham mais poder e o governo central não tinha tanto poder. Em 1930, nós veremos uma centralização novamente, né, uma centralização do poder político, econômico nas mãos do Estado, e a grande figura desse momento vai ser Getúlio Dornelles Vargas, que não vence as eleições de 30, mas consegue assumir o poder. Quem vence a eleição foi Júlio Prestes, mas Getúlio Vargas, da Aliança Liberal, que tinha ele próprio Getúlio, Rio Grande do Sul, um vice, João Pessoa, da Paraíba, com o apoio de Minas Gerais e de outras províncias. Nós vamos ver como essa república chega ao final. E um outro fator
externo muito importante. Então nós vimos fatores externos, a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa e vem a crise das democracias liberais, a crise do capitalismo em 1929 com o crash da Bolsa de Nova York. Tem um efeito econômico devastador na economia brasileira, porque a pauta de exportação, como nós vimos, era o café, 75%, nessa faixa de 75%, no final da década de 1920, perdão. E essa crise de 29 vai dar um baque enorme no poder econômico dos cafeicultores e no poder político, levando a essa dissolução, a esse fim da política café com leite e do fim dos poderes em escala nacional daquelas oligarquias, abrindo espaço para que novas forças, inclusive forças muito ligadas a cidades que cresciam, a setores urbanos, assumam o poder. E ao assumir o poder, esse Estado, chamado Estado Novo, passa a ser o motor do nosso desenvolvimento industrial. Então, o desenvolvimento industrial no Brasil, a partir da década de 30, está muito ligado ao poder do Estado, ao Estado sendo o promotor do desenvolvimento industrial brasileiro. Um pensador muito importante desse período é o John Maynard Keynes. O Keynes e o keynesianismo. O keynesianismo é uma doutrina importante para a gente entender muito bem o que se passa nesse momento. Um Estado que não se assume um Estado socialista, mas é um Estado que tem um forte viés social, sobretudo quanto aos trabalhadores. E nós veremos também como aqui esses movimentos de trabalhadores, no chamado trabalhismo, operou juntamente com essas forças políticas, de maneira que esses trabalhadores garantissem direitos, mas não fossem totalmente protagonistas, não tivessem o pleno controle dessas medidas adotadas para a classe trabalhadora. O Estado vai tutelar muito essa relação dos sindicatos, dos trabalhadores, fornecendo com uma mão, mas com outra, com cuidado, que era um receio também que as classes dominantes, classe média, classes industriais tinham em relação a esses movimentos de trabalhadores. E aí já começa as várias ameaças vermelhas e o ouro de Moscou, como nós veremos nas semanas seguintes, como isso foi se construindo ao longo da nossa história. Na proposta de atividade da apostila, na semana 4, vou sugerir 10 palavras. Lá está falando sim, alguns conceitos para você construir, fazer. Eu sugiro o seguinte: esses conceitos que eu vou passar para vocês façam uma pesquisa e coloquem a definição deles. São palavrinhas e conceitos muito importantes para a gente entender não somente a nossa Primeira República, como a boa parte da história do Brasil do século XX e atual, século XXI. E alguns termos nós somos muito identificados, sobretudo em épocas de eleições, em épocas eleitorais. E então vou passar esses termos, vocês anotem esses termos e pesquisem sobre esses termos. Então essa é a nossa atividade da semana 4, substituindo a atividade lá da apostila. Eu estou utilizando a ideia da atividade da apostila, mas eu estou dando uma complementada. Então os termos são clientelismo, coronelismo, federalismo, nepotismo, fisiologismo, racismo, mandonismo, caudilismo e, por último, compadrio. Não tem o ismo, é o único, não é? Compadrio. São termos que nós, ao estudar essa unidade, ao estudar essa apostila, a gente vê toda hora aparecer. Então é importante dar uma definição, leia e coloque uma definição bem simples, não precisa ser um texto, nada. É uma definição como se fosse uma definição de dicionário, mas é importante nós sabermos bem esses termos para
continuidade dos nossos estudos, dos nossos conteúdos. E é impressionante quando nós lemos o noticiário político, não só em período eleitoral, mas a relação entre setores da sociedade, partidos políticos, setores religiosos, setores econômicos, setores culturais e suas visões e seus interesses. A gente vira e mexe e identifica muito desses ismos, dessas relações na nossa estrutura republicana. Veremos aí se os tenentistas, que foi aquele movimento da década de 20, que queria um choque republicano, vamos ver se os tenentistas tivessem vivos, se eles gostariam do que passa na sociedade tupiniquim. Certo? Então tá bom. Boas leituras e bons estudos e esperamos retornar o mais breve possível. Vamos ver, né? Então tá. Tchau, gente. Bom trabalho.